Neste vídeo eu venho trazer para vocês dicas de como decorar prateleiras. E são prateleiras no geral, então podem ser prateleiras do seu home, da sala de estar, prateleiras do seu quarto, do seu escritório, do seu banheiro ou lavabo ou até mesmo da sua cozinha. Então, se você está curiosa para saber quais são essas dicas, aproveita e já se inscreve aqui no canal, já curte também esse vídeo e continua aqui me acompanhando para mais dicas. Então, bora lá pro vídeo! A primeira dica que eu trago aqui para vocês é trabalhem com os níveis de altura. Quando você for decorar a sua prateleira, trabalhe com diferentes níveis de altura dos seus itens decorativos. Alterne entre eles. Então utilize itens com tamanho maior, ao lado um item com tamanho um pouco menor e brinque com essa diferença de alturas. Pois essa diferença, essa brincadeira com os diferentes níveis de altura ajudam a dar mais destaque para os seus itens decorativos e também valoriza mais cada item. E isso também ajuda que quando você for observar essa prateleira, o seu olhar vai correr de uma melhor forma sobre ela. Então você vai criar essa volumetria, sabe? E o seu olhar vai caminhar entre os seus itens decorativos. Quando você utiliza itens de uma mesma altura, lado a lado, isso faz com que a sua decoração fique monótona e isso não vai causar esse movimento na sua decoração e essa visualização melhor na hora que você observar a sua prateleira. A segunda dica é trabalhe com o dinamismo. E essa é uma dica super interessante para você que é amante de livros e que gostaria de utilizar os livros na decoração da sua prateleira. Então, quando você for utilizar os livros sobre a sua prateleira, evite utilizar todos eles numa mesma posição. Trabalhe com esse dinamismo. Então, utilize uns livros em pé, outros deitado. Crie também composição desses livros, onde você tenha uma quantidade interessante de livros também sobre ela. Então, por exemplo, se você for utilizar livros deitados, utilize uma composição, por exemplo, de 3 livros, onde você trabalhe com diferentes tamanhos dele, Então, um livro maior embaixo, um livro menor por cima. E também utilize eles sempre alinhadinhos, pois isso traz um efeito melhor para sua decoração, deixa também mais harmônica a decoração. E também, caso você tenha livros que ultrapasse a profundidade da sua prateleira, uma ideia super interessante é você utilizar esse livro como um quadro sobre a sua prateleira. Então, isso é super interessante, inclusive se você tem algum livro que você gosta muito, que tem uma capa bonita, e que você acha que vai compor legal na decoração da sua prateleira, utilize ele como um quadro. Então, fuja do tradicional ou em pé ou deitado e utilize ele como um quadro aí sobre a sua prateleira, que também vai ficar super legal. A terceira dica é faça sobreposições. As sobreposições são uma estratégia super interessante para você trazer aquele efeito da primeira dica que eu trouxe aqui para vocês, que é de trazer diferentes níveis de altura na sua decoração. Através da sobreposição, você consegue trazer esses níveis de altura e inclusive níveis intermediários entre os seus itens decorativos. Então, por exemplo, se você tem livros sobre a sua prateleira, você consegue trazer por cima desse livro, para criar essa composição e essa sobreposição, alguns itens decorativos, como por exemplo, vasinhos de suculentas, você consegue colocar sobre esses livros. Você pode colocar algum adorno também, algum enfeite decorativo, como por exemplo uma escultura. Pode ser também velas decorativas. Você também consegue colocar colares decorativos. Então você consegue trazer alguns itens sobre os livros, por exemplo, para criar essa composição e essa sobreposição de itens e criar aí esse efeito também de altura. Aqui na minha prateleira, por exemplo, se vocês notarem, eu tenho algumas sobreposições. Então, por exemplo, aqui eu tenho um livro, uma caixa livro, que é super interessante também para você utilizar na decoração da sua prateleira. E sobre essa caixa livro eu tenho um colar decorativo que eu mesma fiz, então fica super interessante. Logo aqui em cima também eu tenho mais alguns livros e sobre esses livros eu tenho essa escultura, então perceba que cria esse nível de altura também.
Aqui desse outro lado eu tenho mais um pouco de livros, né? Essa composição de livros aqui. Sobre eles eu tenho esses vasinhos de suculenta que são artificiais. É claro que o mais interessante é, se você puder, trazer plantinhas naturais para sua decoração, pois isso valoriza mais a sua decoração, fora os benefícios, né, das plantinhas naturais. Mas vocês também podem trazer plantinhas artificiais, caso vocês prefiram. A decoração de vocês fica a gosto de vocês. Mas é um efeito legal, né, que dá para criar, ó. Então cria essa composição, esse nível de altura também. Aqui embaixo eu também tenho outros livros aqui com cachepô, inclusive esse cachepô aqui é para utilizar com plantinha dentro, mas você também tem a opção de utilizar sem. Se ele for bonitinho, se ele for interessante, você pode utilizar como item decorativo também. Então eu deixo aqui em cima, ó. E outra ideia também de sobreposição que você pode fazer é com vasos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 vasos que eu utilizo aqui na minha prateleira. Hoje eles estão sem plantinhas, inclusive também fica essa dica de utilizar os vasos sem plantas também, caso eles sejam interessantes. E eu fiz essa sobreposição de uma forma diferente, trabalhando um item que é maior, né, que chama mais atenção atrás, e um item que é menor à frente. Então ele tá um pouco mais deslocado para trás e esse um pouco mais para frente, que também traz esse efeito de sobreposição. Então fica aí algumas ideias de como vocês podem trabalhar a sobreposição na prateleira de vocês. A quarta dica são as plantinhas. As plantinhas também são uma ótima dica para você utilizar aí na decoração da sua prateleira. As plantinhas, além de trazer vida, trazem cor para a decoração e são ótimas soluções para você compor a sua decoração, para criar esse efeito de sobreposição que eu trouxe na dica anterior também. Então vocês podem trazer plantinhas naturais, artificiais, pode ser pequenos vasos, né, com suculentas, pode ser vaso também de médio porte, se a sua prateleira comportar. Pode ser também plantinhas pendentes, que inclusive eu amo, né, de trazer plantinhas pendentes para decoração de prateleiras, pois elas trazem esse efeito também, esse volume para decoração, ficam lindas, então também são ótimas soluções para você compor aí na decoração da sua prateleira. E algumas plantinhas pendentes que é interessante de trazer é a jiboia, a samambaia, a plantaera também é super interessante. Então ficam aí algumas opções de plantinhas que você pode trazer aí para compor também a decoração da sua prateleira. A quinta dica é faça conjuntos de decoração. Crie sobre a sua prateleira pequenos conjuntos de decoração, pequenos grupos de itens decorativos, pois isso ajuda na harmonia, né, dos itens decorativos sobre a sua prateleira e também na estética visual. Então faça pequenos grupos de 2, 3 itens, por exemplo, porque isso ajuda a criar uma linda composição sobre a sua prateleira. Então, por exemplo, aqui dando o exemplo da minha prateleira, né? Eu tenho aqui grupos, né, conjuntos de itens decorativos. Então eu tenho aqui um conjunto de 2 vasos que estão aqui mais unidos. Eu tenho aqui esse outro conjunto que são 2 livros e um vaso também. Eu tenho aqui um outro conjunto abaixo de livros e uma vela. Então crie esses pequenos conjuntos de itens decorativos, pois isso ajuda na harmonia do contexto todo, né, dessa composição toda da sua prateleira. A sexta dica é trabalhe com respiro. Evite deixar a decoração da sua prateleira toda muito próxima, muito juntinha, pois isso vai trazer a sensação de itens acumulados e não vão ficar esteticamente bonitos. Então, quando você for trabalhar essa decoração, quando você for fazer aqueles conjuntos de itens decorativos que eu comentei com vocês, trabalhe o respiro entre esses itens decorativos, pois isso ajuda a ter mais harmonia na sua decoração, também contribui para a estética visual e também para o escaneamento visual da sua prateleira. Lembra que eu comentei com vocês na primeira dica que você olha para a prateleira e isso traz um movimento no seu olhar?
Então, quando você traz esse respiro, o seu olhar escaneia melhor os itens decorativos. Ele corre melhor sobre a sua prateleira. Então, de repente, se você tem mais de uma prateleira, por exemplo, você consegue olhar para ela tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, o seu olhar vai correr de uma forma melhor, além de ficar bem mais bonito e harmônica a sua decoração. E a sétima e última dica que eu trago aqui para vocês é em relação aos itens decorativos. São vários itens que vocês podem utilizar para compor aí a decoração da sua prateleira. Então vocês podem utilizar os livros que você já tem na sua casa, revistas, elas podem compor a decoração da sua prateleira. Vocês podem também utilizar as plantinhas que eu dei na dica também aqui para vocês. Vocês podem utilizar pequenos vasinhos com suculentas, vasinhos de diversas cores e formatos. Podem ser também plantinhas pendentes. As plantinhas pendentes ficam lindas, mas aí uma observação que eu deixo aqui para vocês é que é interessante utilizar as plantinhas pendentes que têm um caimento maior nas extremidades das prateleiras, né? Na lateral delas, pois isso vai trazer uma harmonia melhor para a decoração da sua prateleira. E se for uma outra planta, por exemplo, com mais volume, como uma samambaia, por exemplo, aí você consegue utilizar ela, dispor de uma outra forma na sua prateleira, sem que ela precise necessariamente ficar em uma lateral, numa extremidade dela. Vocês podem utilizar também os próprios cachepôs, né, de plantinhas como um item decorativo. Pode ser com plantinhas ou sem, que também ficam lindas. Pode ser também vasos decorativos com ou sem plantas, vasos de diferentes níveis de altura também, você consegue criar uma composição legal. Você pode utilizar também esculturas, né, na composição da decoração de prateleira. Pode ser também letreiros. Você também pode decorar com cestos decorativos, com velas e castiçais. Você também consegue compor com colares decorativos, escultura de nó decorativa também, que fica linda. Você também pode decorar com porta-retrato, com quadros que você consegue deixar simplesmente, né, encostado na prateleira. Então, são infinitas as possibilidades, né, de itens decorativos que você pode utilizar sobre sua prateleira. E aí, para você distribuir esses itens e criar essa composição na decoração, é só você seguir as dicas anteriores que eu deixei aqui para vocês. Bom, gente, então essas foram as dicas de como decorar prateleiras. Eu espero muito ter ajudado vocês a deixar a decoração de vocês ainda mais linda. E se vocês curtiram essas dicas, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e também acionar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trouxer aqui para vocês. Então, gente, por esse vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!